Olha só, gente. A Karina mandou. Quero oração pelo meu matrimônio, que Deus mude o coração do meu esposo. Deus quer mudar o seu coração. O seu esposo só vai mudar quando você mudar primeiro. Rasga esse orgulho de ver os defeitos do outro e não enxergar o que você está guardando no seu coração. Porque as pessoas o tempo inteiro estão olhando para fora, julgando o outro, mas não olham para dentro. Tem casamento aqui que está fracassado porque você está o tempo inteiro olhando para o seu parceiro, para a sua parceira, julgando, e você não olha para dentro, para as travas, para as feridas, para os traumas que você carrega. Tá? Conta pra mim, de onde vocês são? Cidade, estado, país? Bom dia a todos. Juliette, Minas Gerais, Pará, Jesus da Penha, Ipatinga, São Lourenço, Sorocaba. Sejam muito bem-vindos, meus amores. Abra o seu coração para essa mensagem entrar e provocar transformação, tá? Quanto vale o seu tempo? Quanto vale o seu tempo? A forma como você usa o seu tempo vai revelar aquilo que realmente é importante para você. Então, eu quero te lembrar de algo, que foi algo que Deus falou muito comigo ontem. Deus é um Deus de ordem. Sabe? O mundo espiritual, ele é regido por leis. Assim como a gente tem o judiciário aqui, né, na Terra, o mundo espiritual ele é regido por leis. E quando Deus criou o mundo, ele criou em ordem. Quando Deus estabelece princípios, ele estabelece prioridades. Fala comigo, comenta aqui embaixo. O princípio que eu honro, me honra. O princípio que eu quebro, me quebra. Fala isso comigo, só para internalizar. O princípio que você honra, te honra. E te honra de uma forma tremenda, porque Deus não deve nada para ninguém. Pode ter certeza, Deus não deve nada para ninguém, de jeito nenhum. O princípio que você honra, te honra. O princípio que você quebra, te quebra. Alguém pode comentar aqui embaixo? Já manda um foguinho, manda um coraçãozinho. O que eu vou trazer aqui para vocês, às vezes, é um tapa na nossa cara. Porque realmente traz coisas que a gente não queria ver. Traz coisas que a gente tava na nossa cara e a gente não conseguia enxergar. Então, Deus é um Deus de ordem. E Ele não vai quebrar princípios para te agradar, não. Não vai. O mundo espiritual ele é regido por leis. Assim como os anjos do Senhor estão ao seu redor, os demônios e Satanás estão ao derredor, anotando tudo que você faz. E quando você quebra princípios, eles são os primeiros a ir lá e falar assim, ela quebrou, agora tá na hora dela pagar. E como o mundo espiritual ele é regido por leis, a conta vai chegar para você. Tudo que você faz chega a conta. Entende? E aí, me lembrei de algo aqui. Esses dias eu tava atendendo uma cliente e ela falava assim, ela tá grávida de um cara, eles não são casados nem nada. E ela falou assim, mas tinha 4 anos que eu saía com uma pessoa, que eu saía com outra, eu nunca engravidava. Por que Deus permitiu que eu engravidasse dele? Eu falei assim, opa, peraí. Deus permitiu que você engravidasse? Você tá colhendo o que você plantou. Tem 4 anos que você tá lá, testando. Aconteceu. Deus nos dá livre-arbítrio, meus amores. Deus deu livre-arbítrio para aquela mulher. E aí, quando ela engravidou, ela vai colocar a culpa em Deus? E aí você tá ali, cometendo erro o tempo inteiro. Aí, quando as consequências vêm, você joga na carga do Senhor? Que fichas caem? Então, o princípio que você honra, te honra. O princípio que você quebra, te quebra. Eu vou falar para alguém aqui. Por exemplo, no mundo espiritual, consequências do adultério. 2 consequências do adultério. Falência financeira ou doença grave. Pode reparar. Aquela pessoa que do nada perdeu tudo que tinha, do nada ficou com uma doença muito grave e ela teve um caso de adultério antes disso, pode saber que é consequência. Entende?
E aí, Deus é um Deus de ordem. E quando a ordem ela é quebrada, o resultado é confusão, é vazio, é excesso, é culpa, é trava. Antes da prosperidade chegar na nossa vida, primeiro acontece a ordem. Se a sua vida não estiver em ordem, a prosperidade não entra. E ordem, eu falo não só da sua empresa estar em ordem, né? Ah, Letícia, eu tenho uma empresa, a parte fiscal está em ordem, o contábil está em ordem, você faz acompanhamento dos dados todo mês, está em ordem. Não só isso, mas uma ordem também na família. Quando você ocupa o lugar da mãe da sua mãe, quando você ocupa o lugar da mãe do seu marido, a sua vida entra em desordem. O casamento desanda. Ei, talvez a mulher que falou aí que tá querendo uma oração pro marido, o problema nem seja o marido, seja ela querendo ocupar um lugar que não é dela. Seja ela que saiu do lugar, que saiu do lugar de esposa e entrou no lugar de mãe. Entende? Isso é muito sério, gente. Mundo espiritual é regido por leis. A Carla perguntou aqui, se houver arrependimento, o prejuízo é menor? Com certeza. Arrependimento, confissão, né? Quebra de padrão, mudança de mentalidade, com certeza. E aí, o que eu vejo hoje? Eu vejo uma geração de mulheres cansadas, sobrecarregadas, que querem dar conta de tudo, que querem satisfazer a expectativa de todos. E são aquelas mulheres que estão olhando para fora o tempo inteiro e não olham para dentro. E não respeitam princípios. E não dão valor no seu tempo. Tem pessoas que o valor do tempo dela vale milhões. Tem pessoas que o tempo dela vale centavos. Quanto vale o seu tempo? É isso que eu te pergunto hoje. Quanto vale o seu tempo? Mulheres aceleradas, controladoras, sobrecarregadas, e no meio disso tudo, elas estão perdendo algo que não volta mais. O tempo. O tempo. Uma busca por dinheiro de qualquer forma, uma busca por resultado, por performance, por reconhecimento, mas esquecem daquilo que é valioso para Deus. Sabotam seu casamento, destroem seu casamento, destroem os seus filhos, perdem os seus filhos. E aqui, meus amores, eu quero que vocês analisem algumas pessoas da Bíblia. Davi foi excelente em muitas coisas, mas como pai, teve filho abusando da meia-irmã, teve filho matando filho. Várias pessoas da Bíblia, a gente vai analisar, eles não conseguiram respeitar essa ordem, essas prioridades do Senhor. Fizeram muitas coisas boas, mas esqueceram da ordem. Dinheiro não vai comprar seu casamento. Dinheiro não vai comprar a sua ausência na infância dos seus filhos. De 0 a 7 anos, meus amores. São tantos traumas que são gerados em nós. E a ausência que você está gerando na vida do seu filho está causando tantas dores. Dinheiro não compra presença. Presença. Quantas mulheres estão aqui que falam assim, não, Letícia, mas eu sento com meu filho, eu sento para almoçar, eu sento para assistir TV, mas está o tempo inteiro com o telefone na mão. Está com o corpo presente, mas emocionalmente ausente. Não está nem prestando atenção no que faz. E aí eu quero trazer aqui para nós hoje Salmos 90, 12. Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Quem puder comentar aqui embaixo, Salmos 90, 12. Se a ficha tá caindo aí, comenta aqui embaixo, a ficha caiu. A ficha caiu. Se alguma parte dessa palavra tocou seu coração, trouxe consciência para algo, comenta aqui, a ficha caiu, a ficha caiu. Em Salmos 90, 12, o salmista, ele não pede para Deus aumentar os dias dele. Nada disso, ele não pede para aumentar. Ele pede para
Me ensina a contar meus dias. E é isso que eu peço para o Senhor, para mim e para você hoje. Peça também. Senhor, me ensina a contar meus dias. Me ensina a viver em consciência. Me ensina a viver com consciência. Porque as pessoas estão vivendo no piloto automático, no inconsciente. E quando você vive no piloto automático, no inconsciente, são seus traumas do passado que conduzem a sua vida. Porque no nosso inconsciente está cheio de traumas. A Tânia falou que a ficha não caiu, não, desmoronou. Manda um foguinho, manda um coraçãozinho, vê se a ficha tá caindo aí, né? Ele pede, o salmista pede, me ensina a contar meus dias, me ensina a viver com consciência, me ensina a parar de desperdiçar meu tempo, me ensina a colocar prioridade no que importa. Meus amores, nós precisamos alinhar o nosso coração. Ter um coração sábio é alinhar o nosso coração ao de Deus. Então, aquilo que é importante para Deus precisa ser importante para nós. Aquilo que é prioridade para Deus precisa ser prioridade para nós. Entende? Tem mulheres aqui querendo resultado em alguma área e estão na força do braço já há muito tempo e nada muda. Não adianta. Para Deus existem leis, existem princípios, existem regras para serem cumpridas. Quando você cumpre, o resultado acontece. Quando você não cumpre, não vai acontecer. Casamento foi criado para ser espelho de Deus. Se você muda as regras, se você quer criar suas próprias regras, vai dar errado. Casamento não foi criado para resolver carência de ninguém. Se você está colocando o seu casamento, o seu marido no pedestal para resolver uma carência aí, vai dar tudo errado, vai desmoronar na sua cabeça. Entende por que a gente precisa de terapia sempre? Eu falo com meu marido, uma coisa que eu não quero abrir mão na vida nossa inteira é terapia. Os dois precisam estar na terapia o tempo inteiro, porque sempre vai vir um desafio diferente, sempre vai ter algo novo para a gente se curar, para a gente se libertar, que está lá atrás e que a gente não acessou. O nosso inconsciente, meus amores, nós carregamos nossa ancestralidade. Talvez um trauma que a sua bisavó, que você nem conheceu, viveu, tá no seu inconsciente. O nosso inconsciente, a gente carrega os traumas de quando a gente estava no ventre da nossa mãe. Se aquela mãe foi rejeitada, se aquela mãe foi traída, foi abandonada, o trauma tá aí. E no nosso inconsciente, nós carregamos principalmente os traumas de 0 a 7 anos. E o nosso inconsciente é como se fosse uma cebola. Você vai, camada por camada, vai acessando. Tem traumas que você só acessa depois que vários outros já foram acessados antes. Entende? E aí, eu quero fazer um convite para vocês. Tem pessoas que falam assim, Lê, você vai mudar o seu trabalho completamente? Não é. Eu só estou mudando algumas ferramentas. E Deus é tão maravilhoso que essa madrugada ele me deu um sonho que foi justamente mostrando isso. O objetivo é o mesmo, mas as ferramentas são diferentes. Eu vejo mulheres aqui que fazem terapia, que fazem constelação, que fazem cursos meus, que estão sendo curadas na alma, internamente, mas não têm direção, não conseguem agir para mudar o padrão externo. Então, eu vejo mulheres que estão curando as suas dores, mas continuam sem conseguir se posicionar, sem conseguir cobrar, sem conseguir vender. Então, eu decidi unir desbloqueio emocional com estratégia. E aí, na quinta-feira agora, dia 2/7, às 19h30, eu vou dar uma aula gratuita que chama Jogada Mestra, para eu te ensinar, para eu mostrar para você quais são os bloqueios que estão te impedindo de prosperar, de fazer dinheiro. Eu vou trazer para você também ferramentas para você aprender a vender aqui no Instagram. O Instagram deveria ser a sua maior vitrine, a maior vitrine do seu trabalho, da sua empresa. O Instagram é a avenida mais movimentada e você não vende nele ainda. Por quê? Por quê? Então você que quer vir comigo, quebrar os bloqueios que você carrega, que não consegue fazer dinheiro, e aprender estratégias para você vender aqui, comenta aqui embaixo a palavra acesso. Comente a palavra acesso
Deixa eu escrever aqui. Comente a palavra acesso, que eu vou te mandar um WhatsApp para você entrar no grupo do nosso WhatsApp, onde você vai ter acesso a essa aula agora na próxima quinta-feira. Você que está no YouTube, embaixo desse vídeo vai estar o link para você clicar, tá, meus amores? E eu preciso compartilhar com vocês algo que eu quero que vocês escrevam na tábua do seu coração. Existe uma ordem da prosperidade. Existe uma ordem para você prosperar. E a ordem para você prosperar é primeiro Deus, segundo família e terceiro trabalho. Anota aí quem puder escrever aqui embaixo também. Primeiro Deus, segundo família, terceiro trabalho. Quando eu falo primeiro Deus, como é que é o seu dia? Você levanta de manhã, você está tendo tempo com Ele? Ele conhece os seus dias, Ele conhece o seu futuro. Primeira coisa do seu dia está sendo um momento com Ele ou não? Pedindo a direção dEle, pedindo a mão dEle. Segundo, família. E até na família existe uma ordem. Primeiro é seu marido e não seus filhos. Ah, Letícia, minha mãe, meu pai e o periquito, eles são parentes, não são sua família mais. A partir do momento que você se casa, a sua família é seu marido e seus filhos. Pai, mãe, periquito, papagaio, vira parente. Então, a ordem da prosperidade é primeiro Deus, depois família e depois trabalho. Meus amores, dobra a sua atenção. Trabalho é bênção. Prosperidade é bênção. Mas quando aquilo que deveria te servir começa a controlar e governar a sua vida, vira desordem. Manda um foguinho, manda um coraçãozinho aí. O que está governando a sua vida? Tudo que você faz é pensando no dinheiro? Tudo que você faz é pensando primeiro no seu trabalho? Ou tudo que você faz primeiro é pensando em Deus? Pensando na sua família? Esse final de semana eu estava em Campos do Jordão com meu esposo e aí o pessoal nos abordou fazendo uma proposta para a gente comprar um negócio lá. E aí na hora eu falei assim, não, a gente não vai... Meu esposo falou que não ia dar resposta na hora. E aí eu também falei assim, ó, eu não dou resposta em nada na hora, eu preciso orar antes. E a pessoa ainda zombou de mim. Ué, mas você não orou quando se levantou? E eu falei assim, eu não orei por isso. Então, eu não faço nada sem orar antes. Porque eu quero a vontade de Deus pra mim. Eu não quero a minha vontade. Todas as vezes que eu segui as minhas vontades, eu me estrepei. Eu me dei muito mal. Porque todas as vezes que eu me deixei ser guiada pelas minhas vontades, eu fui guiada pelas minhas dores, pelos meus traumas. Tem mulheres aqui, meus amores, que acreditam que precisa trabalhar muito, que acreditam que precisam dar uma casa melhor, uma vida melhor para os filhos, mas os filhos só querem presença. Tem mulheres aqui, e eu vou dizer que eu era essa mulher, que acreditam que transformaram a sua performance, o seu resultado na sua identidade. Quem a ficha caiu, despencou aí na cabeça? Comenta aqui embaixo. Tem mulheres que estão sempre correndo, querendo resultado, querendo ser vista, querendo aprovação, mas na verdade está escondendo os traumas daquela criança ferida, que não se sentiu vista nem aprovada pelo pai e pela mãe. E agora abre mão daquilo que é importante para Deus, para continuar alimentando suas feridas. Eu lá atrás eu era essa mulher que estava o tempo inteiro buscando performance, buscando resultado. Eu pagava academia e não ia. Minha alimentação era horrível. Muitas vezes eu almoçava 3 horas da tarde na marmita fria. Comia qualquer coisa à noite. Eu precisava de performance, de resultado. Porque eu acreditava que as pessoas só me valorizavam pelo resultado que eu tinha. Aquilo é uma identidade distorcida. Aquilo foi algo que Satanás plantou na minha mente, no meu coração, uma mentira. O meu valor, o seu valor, não vem pelo que a gente faz, não vem pelo que a gente tem.
vem pelo que a gente é em Cristo Jesus. Meus amores, eu tenho uma palavra aqui para alguém hoje. Alguém que Deus colocou um sonho no seu coração. Eu não sei se é de uma empresa, de um negócio. Deus colocou um sonho no seu coração e até hoje você não colocou em prática. Deus manda te dizer que quando você rejeita esse sonho, você está rejeitando ele. Porque quem plantou esse sonho no seu coração foi ele. Não veio de você, veio dele. Quando você rejeita o seu sonho para construir o sonho de outra pessoa, você está rejeitando a Deus. Tem pessoas aqui que estão o tempo inteiro acreditando e ajudando outras pessoas a construir os sonhos dela, mas não para construir o próprio sonho que foi Deus que colocou no seu coração. Eu vejo mulheres aqui tão feridas que não conseguem empreender, não conseguem ir para frente. Tem muitas ideias na mente, mas não conseguem. Não conseguem sair daquele emprego que elas não gostam, que ela só vai por causa do dinheiro, porque ela colocou a segurança dela no dinheiro e não em Deus. Mulheres que não conseguem sair daquele emprego que o patrão é abusivo, porque aquele patrão dá gatilho nela da mesma dor que o pai, que o avô, que os abusadores dela deixaram. Meus amores, não tem ninguém na Bíblia que prosperou que não foi empreendendo. Então, mais uma vez, eu tenho alunas, tenho clientes que estão curando emoções, mas não estão conseguindo ter resultado externo. E por isso eu faço esse convite para você estar comigo na nossa aula gratuita, quinta-feira, Jogada Mestra, onde eu vou te ensinar, vou mostrar para você os bloqueios que estão te impedindo de prosperar, de fazer dinheiro sim, junto com as estratégias que você precisa usar aqui no Instagram para você crescer. Porque quando você cresce, tem mais seguidores, mais clientes, mais possibilidade de venda você tem. Eu saí de 9.000 seguidores para 100.000 seguidores em 9 dias. Eu saí de um faturamento de R$3.500 para 10 vezes mais. E é isso que eu quero para você. Mas mais do que isso, eu quero que você consiga fazer dinheiro no feminino e não no masculino. Porque essa mulher que quer performar, que quer dinheiro de qualquer forma, que está abrindo mão do casamento dos filhos por causa do trabalho, ela está fazendo dinheiro no masculino. E fazer dinheiro no feminino é você conseguir fazer dinheiro sem se abandonar. Cuidando da saúde, cuidando da alimentação, fazendo atividade física, academia, cuidando do seu marido, dos seus filhos e ganhando dinheiro. Não precisa trabalhar 8 horas, 12 horas, não. 6 horas de trabalho, bem focado, com as travas curadas, você faz dinheiro e faz dinheiro de uma forma leve. E é isso que eu quero para mim e para você, tá? Quem quiser vir comigo, comenta aqui embaixo a palavra acesso, já entra no grupo de WhatsApp, porque é por lá que você vai ter acesso à nossa aula gratuita na quinta-feira. Já anota na sua agenda. Você que está no YouTube, embaixo desse vídeo vai estar o link para você clicar, tá, meus amores? Então, o dinheiro, né? Talvez você está abandonando a si mesma, abandonando o seu marido, seus filhos, por causa do dinheiro, por causa do trabalho, eu preciso. O dinheiro não vai comprar a infância dos seus filhos de volta. O seu sucesso, nenhum sucesso devolve um casamento destruído. Nenhuma agenda lotada devolve os momentos que passaram. O hoje não volta, meus amores. Vocês estão aqui comigo e o hoje não volta. Quanto vale o seu tempo? Talvez Deus te fez, o Espírito Santo te fez parar aqui hoje e me ouvir, justamente para você analisar quanto vale o seu tempo. O hoje não volta. O que passou não volta. E a gente vê muito isso com os nossos avós, se arrependendo das coisas que eles deixaram de fazer no passado e não tem jeito mais. Então, o passado não volta. E em Mateus 6,33, a Bíblia diz: buscai primeiro ao reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez Deus traz a ordem, mais uma vez Deus traz as prioridades. Primeiro é Ele.
Primeiro é Ele. E aí eu te pergunto, o que você está negociando? O que você está negociando na sua vida? Você está negociando seu descanso? Você está negociando sua saúde? Tem pessoas aqui que só depois que for parar no hospital que vai começar a cuidar da saúde. E aí? Você está negociando o seu casamento? Você senta para almoçar com seu marido? Você senta para dialogar com seu marido? Ou você está o tempo inteiro engolindo sapo e se enchendo de veneno, se envenenando, né? Enchendo de amargura no coração, sem sentar para conversar com ele daquilo que te incomoda? Porque, meus amores, não se enganem. A falta de perdão, a amargura no seu coração é como se você tomasse veneno e quisesse que o outro morresse. Porque a amargura só vai fazer mal para você. O que você está negociando? Você está negociando seus sonhos? Você está negociando sua presença? Aqui em casa, quando eu sento para almoçar e meu marido pega um telefone, eu já falo, não vamos almoçar enquanto você não soltar esse telefone. Eu quero presença. Eu não quero um casamento bonito para postar foto, não. Eu quero presença, eu quero verdade. Sabe? Eu não quero ter filhos só para postar foto, não. Eu quero estar presente na vida deles. Eu quero estar presente. Meu pai não pôde estar presente na minha vida porque estava lá correndo. Minha mãe tinha tantas questões emocionais que ela não conseguiu, muitas vezes, estar presente. Eu não sou perfeita, mas eu posso fazer um pouco diferente. Eu posso melhorar. Eu posso buscar estar presente. E você? Meus amores, não se engane. Toda vez que você diz sim para algo, você está dizendo não para outra coisa. Se você disse sim para me escutar aqui até o final, você disse não para outra coisa. Então, tudo na sua vida, na minha vida, é assim. Se você disse sim para ficar rolando o telefone no sofá, naquele único momento do dia que você tinha com seu marido ou com seus filhos, você disse não para eles. Se você disse sim para dormir até 8 horas da manhã e não ir na academia, você disse não para sua saúde. E aquela frase famosa que foi que me libertou e que eu falo sempre, cada um tem a vida que merece, porque tem a vida que escolhe. Comenta aqui embaixo. Eu tenho a vida que eu mereço. Então, seu tempo está indo para aquilo que você diz que ama? Essa é a pergunta que eu tenho para você. Realmente o seu tempo, você está gastando o seu tempo com aquilo que você diz que ama? Faça um exercício. Eu quero que você faça um exercício. Quando terminar esse momento aqui, terminar essa live, pega seu celular e olha o tempo de uso. Olha o tempo de uso do seu celular. E eu quero que você compare o tempo de uso que está no seu celular com quanto tempo foi que você gastou com Deus essa semana. Quanto tempo foi que você gastou com a sua família? Quanto tempo você gastou para construir seus sonhos? E quanto tempo você gastou com distrações? Meus amores, essa telinha aqui, esse telefone aqui, é uma das maiores armas que Satanás usa na nossa vida. Satanás só quer nos distrair. Se ele te distrai, ele consegue te roubar tudo. Se Satanás te distrai, você perde seu casamento, você perde os seus filhos, você perde a sua saúde. Ele só quer te distrair. Distraiu, pronto, acabou. E esse celular aqui na sua mão é a grande arma que ele usa para te distrair. Quantas vezes você passa horas e horas vendo um monte de besteira no telefone que não te agrega em nada? Que não te agrega em nada e você se distraiu, você caiu na isca de Satanás direitinho. E eu te falo isso, não é para você olhar para isso com culpa, é para você olhar para isso com verdade. Falar assim, poxa vida, isso é a verdade que eu estou vivendo, eu preciso mudar. Os meus resultados só vão mudar quando eu mudar. O hoje não volta, meus amores. O hoje não volta. Talvez você tá aí amargurada, com raiva do seu marido,
e você decidiu não sentar com ele para conversar, para alinhar as coisas, e você tá com essa amargura. Você tá deixando de viver o casamento que Deus liberou para a sua vida por causa da amargura que você tá carregando. Você tá deixando de ser uma mãe presente por causa das prioridades que você tá invertendo. O hoje não volta, o hoje não volta. E a palavra que eu trouxe como foco aqui para hoje, Salmos 90, 12, ensina-nos a contar os dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Por quê? Porque quem aprende a contar os seus dias, aprende a viver com sabedoria. Se sua agenda revelasse suas prioridades, se sua agenda hoje revelar suas prioridades, ela mostraria a ordem de Deus ou o caos e a desordem do mundo? Tem pessoas aqui que nem agenda tem. Começa o dia assim, ó, estabanada, sem saber o que vai fazer e vai fazendo assim, ó, tudo bagunçado, com desordem. Se a sua agenda revelasse as suas prioridades, fala para mim, mesmo que você não tenha agenda, mas você tem na cabeça mais ou menos o que você vai fazer no dia. Se a sua agenda revelar suas prioridades, ela mostraria a ordem de Deus ou a desordem e a bagunça, a correria do mundo? Que fichas caem? Eu oro para que Deus nos ensine a contar nossos dias. E eu tô falando isso aqui com vocês, meus amores, de vez em quando eu me perco. A hora que eu vejo, eu tô ali sentada, vendo nada nessa tela. De vez em quando eu me perco, fico fazendo, sabe, mexendo no telefone, ao invés de estar trabalhando, porque meu telefone é meu local de trabalho. Mas não pode ser a desculpa para eu ficar rolando essa tela e me distraindo, né? Quantas vezes você tem um momento ali com o seu marido para você conversar, para dialogar, e você tá mexendo no telefone, liga a televisão, né? O momento que você vai deitar, que você vai para a cama com seu marido, que é para vocês namorarem, que é para vocês conversarem sobre o dia, vocês ligam a televisão e cada um vira para um lado e dorme. É distração, é distração. Que Deus nos ensine a contar nossos dias, porque o tempo não se administra. Tempo se honra e nós precisamos honrar o tempo que Deus nos confiou. Meus amores, para finalizar, tem alguém aqui que está afastado do caminho do Senhor? Tem alguém aqui que entendeu hoje que precisa entregar a vida para Jesus, que precisa deixar que Deus te guie, que o Senhor te guie, porque você está cansada de se guiar sozinha com as forças dos braços e sofrer tanto? Tem alguém aqui que sentiu no coração que precisa aceitar Jesus, né? Vir para o caminho do Senhor ou retornar para o caminho do Senhor? Tem alguém aqui? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Lê. Diante de tudo que você falou aqui, eu percebi que eu estava longe do Senhor. Eu percebi que eu não estava agradando o Senhor porque eu estava tendo uma vida de desordem. Porque eu não estava honrando o tempo que Deus me deu. Tem alguém aqui para a gente poder fazer uma oração de reconciliação? Uma oração para quem está afastado, uma oração para quem nunca esteve na presença do Senhor de verdade? Quantas pessoas falam da boca para fora que servem a Deus, que estão na presença do Senhor, mas na verdade não estão? Não entregaram a vida para Ele de verdade. Não entregaram o controle para Ele de verdade. Essa semana eu atendi uma cliente que eu tive que falar para ela: você é uma falsa, uma fingida. Ela: Letícia, foi sem essa verdade. Você diz que entregou o controle da sua vida para o Senhor, mas Ele já te pediu para fazer algo e você até agora não fez. Você está sendo uma falsa. Quantas vezes nós somos assim? A gente até fala que a gente entregou a vida para o Senhor, que a gente confia nele, mas a gente não obedece. Mas a gente está o tempo inteiro pecando. Fofoca, desonra, gastando o nosso tempo com distrações, caindo na isca de Satanás, mentira. Vamos fazer uma oração comigo? Tá? Ora comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, a Ti eu rendo graças,
porque tu és bom, sempre me ouve e a tua misericórdia se renova a cada manhã. Pai, eu venho agora te pedir perdão, porque eu sou pecadora e eu quero entregar a minha vida, o meu coração, para Jesus entrar e fazer morada. Pai, apaga o meu passado, escreve o meu nome no livro da vida e faz nova todas as coisas. Pega na minha mão, Senhor, e me conduza, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém, meus amores? Amém? Quem fez essa oração comigo aqui, coloca aqui embaixo. E é isso. Deixo o convite para vocês de estarem comigo nessa quinta-feira, dia 2 de julho, para a nossa aula gratuita Jogada Mestra, para você entender quais são os bloqueios que você tem aí, que você não está conseguindo prosperar, fazer dinheiro, e as estratégias, ferramentas para você vender aqui no Instagram, que é a avenida mais movimentada que tem. Ó, grande beijo, que Deus abençoe vocês grandemente.